gratidão e alegria, a Igreja Batista do bairro João Pinheiro presta essa homenagem ao pastor Geraldo, que de 16 de fevereiro de 2003 a 31 de dezembro de 2012 dedicou sua vida e ministério ao crescimento espiritual e estrutural dessa igreja. Seu pastoreio foi marcado pelo compromisso com a palavra de Deus, pelo zelo na condução do rebanho e pelo investimento no fortalecimento da obra do Senhor. Durante seu ministério, nossa igreja viveu momentos significativos de edificação, evangelismo e capacitação. Sob sua liderança, recebemos a 49ª Assembleia da ABC, organizamos calendários anuais de atividades, realizamos intercâmbios e promovemos clínicas de capacitação ministerial e evangelística. A igreja cresceu na comunhão, na adoração e no serviço com a eleição de diáconos, a organização da congregação em Neves e a ordenação do pastor Elton, e muitas viagens ao litoral, fortalecendo assim a missão que Deus nos confiou. O pastor Geraldo sempre incentivou a formação e o aperfeiçoamento de irmãos para o serviço cristão, proporcionando bolsas de estudo e cursos de música, além de apoiar frentes missionárias como a do San Marino e a construção do barracão da irmã Urdinha. Seu coração voltado para a obra do Senhor nos inspirou a avançar, confiantes na fidelidade de Deus. Além de seu trabalho incansável na igreja, sua vida pessoal reflete os valores do Evangelho, conselheiro sábio, discreto e amigo fiel. Ele sempre esteve pronto a ouvir, orientar e interceder por cada irmão. Como esposo dedicado e pai amoroso, seu testemunho de fé e integridade nos fortalece e inspira. Ele é atleticano e aprecia charadas. O pastor Geraldo é sempre lembrado em nossas comemorações. Sua liderança deixou marcas profundas em nossa história. Seu amor pela igreja e sua fidelidade ao Senhor são motivos de grande gratidão para todos nós. Que Deus continue a abençoá-lo e sustentá-lo, e que sua caminhada siga sendo um reflexo do hino que tanto o inspira, o 375 do cantor cristão. Tenho dito. Está aqui à frente, conosco, está acompanhando sua esposa, a irmã Giovana. E o pastor Geraldo, esse foi apenas um resumo do ministério do Senhor aqui na igreja, e se tratando do reino de Deus, há áreas e dimensões que são mensuráveis ou que podem ser descritas, e aspectos ministeriais que são imensuráveis por se tratar de realidades espirituais e realidades eternas. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, e é muito bom tê-lo conosco nessa manhã para ouvir a mensagem que Deus colocou no seu coração, e possamos prosseguir caminhando juntos, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento ao nosso Deus, e que o pastor Geraldo continue sendo esse instrumento na proclamação da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã tão especial quando reunimos em teu nome. E nós nos alegramos por ter conosco o pastor Geraldo, servindo ao Senhor, aqui na Igreja Batista João Pinheiro e nas igrejas batistas, Deus, do estado de Minas Gerais. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade do teu servo, e nós suplicamos que o Senhor em tudo continue a supri-lo, Deus, para que com o poder do teu Espírito Santo ele possa continuar realizando essa grandiosa obra para a glória
Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam diferencial em nossas vidas. Amém? Amém. Desse jeito não vale. Um pouco antes de pregar uma homenagem dessa, deixa a gente, não é? Eu estava ali sentado e não me contive. Quero agradecer o carinho dos irmãos, a atenção. Para mim, foi na verdade um tempo muito precioso. Os quase 10 anos que nós já passamos juntos aqui, conquistamos muitas amizades, irmãos amados que se tornaram amigos, ex-ovelhas, e isso, sem dúvida alguma, não tem preço. Não tem preço. Eu louvo muito a Deus porque aqui, praticamente, minhas filhas cresceram. Cheguei aqui com a Isabel com 8 aninhos e a Raquel com 2 anos e meio. Nas nossas viagens, quando íamos para o litoral, geralmente eu nomeava um diácono para poder ficar carregando a Raquel para lá e para cá. Mas eu já estou plantão, mas está carregando. Então, por um tempo que a gente não está se apaixonando, eu estou amor também. Então a gente louva a Deus por um momento tão gostoso, tão precioso, tão especial que Deus nos deu aqui naquele tempo que aqui passamos. Né? E eu louvo a Deus também porque os irmãos estão vivendo um tempo muito bom aqui com o pastor Diego. Muito bom, muito precioso. E o desejo do nosso coração, quando nós deixamos o ministério, o nosso desejo é que o nosso sucessor possa fazer mais, porque a gente ama a igreja e quer o melhor. E eu estou muito feliz, porque o pastor Diego tem mostrado aqui veio e tem feito um ministério promissor e abençoador. Amém. Antes de ler a palavra de Deus para a nossa reflexão, eu queria pedir a minha esposa, Giovana, para trazer aqui à frente aquela placa aqui. Nesse momento, eu queria convidar o pastor Diego para estar aqui conosco nesse momento. Este ato aqui, queridos, eu represento a Convenção Batista Mineira e representa a Ordem dos Pastores Batistas de Minas Gerais, enquanto presidente da Ordem, e nós queremos homenagear aqui a igreja, trazendo uma placa alusiva aos seus 60 anos. A Convenção Batista Mineira, com gratidão a Deus, congratula-se com a Igreja Batista do bairro João Pinheiro pelos seus 60 anos de história. Louvamos a Deus pela vida do pastor Diego Brunato de Paula e de todos os membros que escreveram esta memorável história. Agora, pois, ao nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Essa placa vem assinada pelo presidente e pelo diretor executivo da nossa convenção, Belo Horizonte, fevereiro de 2005. Eu quero passar seu nome. Em nome da nossa convenção, retratando assim o valor que a Igreja Batista do Bairro João Pinheiro representa entre as mais de 1.200 igrejas batistas, também em Minas Gerais, mais de 220 pastores, e eu tenho o privilégio de representar enquanto presidente da Ordem dos Pastores, e a gente louva a Deus por essa igreja que tem sido uma igreja tolerante, ativa, participativa. O pastor Diego hoje é o primeiro vice-presidente da Associação Batista Central, tem servido lá. Um dia desse teve uma reunião do conselho lá e o presidente passou para dirigir. Eu fiquei, na verdade, entusiasmado em ver fazer a direção daquele trabalho ali. Porque, no que diz respeito à direção de mesa, eu sou exigente. Né? E eu vi o pastor Diego fazendo com muito esmero. E a gente louva a Deus por isso, pastor Diego. Deus continue abençoando o seu ministério aqui junto a esta querida e amada igreja. Vamos ver, cada um de vocês aqui. Não vou citar não, para poder ocorrer o risco de vou citar esta nome de cada um, né? Eu quero cumprimentar todos vocês nesse momento
e já tenho visto outras vezes, em nome da nossa igreja de Manjanice, que já há algum tempo que não vejo, que é lá de Patos de Minas, e também foi figura muito importante aqui, juntamente com o Roberto e sua família, aqui no nosso templo. O pastor Diego me passou um tempo de trabalhar com os irmãos desta manhã, celebrando as vitórias. O tema é celebrando as vitórias, e o texto básico que me foi passado também é Romanos capítulo 8, verso 37. Então eu quero te convidar por um momento a colocar-se em pé e abrir ou acessar a sua Bíblia em Romanos 8, 37. Certamente outros já têm falado sobre esse tema por aqui, né, pastor Diego? O tema é geral, né? Então, outros já têm falado sobre esse tema aqui, e nós vamos falar aqui que Deus colocou em nosso coração em relação a esse tema. Romanos 8, 37, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pai querido, temos a tua palavra. Queremos do Senhor neste momento a iluminação do teu Espírito e a unção do Senhor para poder compartilhar com fidelidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Márcio, Romanos 8,37 é um versículo que nos traz uma mensagem de esperança e vitória em meio às dificuldades da vida. Esperança e vitória. Se nós formos ver os versículos anteriores do texto, nós vamos ver que Paulo cita uma porção de situações adversas, mas mostra diante das situações que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se nós pensarmos na história da igreja, uma igreja que faz 60 anos, como diz aqui o pastor Diego, só os céus podem mensurar a influência de uma igreja na sua comunidade, a influência de uma igreja na vida das pessoas, a influência de uma igreja na vida de tanta gente. Então, é imensurável aquilo que a igreja fez nesses 60 anos, aquilo que a igreja realizou e aquilo que pôde realizar e está por realizar ainda até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, queridos, nós entendemos que no meio também, no caminhar da trajetória desses 60 anos, a igreja certamente enfrentou percalços, enfrentou dificuldades, enfrentou problemas, enfrentou desertos, né? Desertos foram enfrentados. Agora, em meio a esses desertos, em meio a todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Aleluia! Somos mais do que vencedores. Então, nós vemos aqui a mensagem de esperança e vitória em meio à dificuldade da vida. Paulo não se refere a apenas algumas situações, mas a todas as coisas. Isso inclui aflições, isso inclui perseguições, isso inclui fome, nudez, perigo, espada, como mencionado nos versículos anteriores, nos versos 8, 35 e 36. A expressão aqui do texto, mais do que vencedores ou mais que vencedores, indica uma vitória que vai além da simples superação. Não apenas vencemos, mas triunfamos de forma extraordinária. Somos mais do que vencedores, não apenas vencedores. É um versículo encorajador. Ele nos lembra que em Cristo somos mais que vencedores em todas as circunstâncias da vida. No ambiente, no contexto da igreja, como também no contexto da nossa vida pessoal, no contexto da nossa vida familiar, no contexto da nossa vida profissional, no contexto da manutenção da nossa própria vida, somos mais do que vencedores. Então, em todas as circunstâncias, o amor de Deus, podemos dizer aqui, sem dúvida alguma, é a base da nossa vitória. E nada pode nos separar desse amor. Nada pode. É um amor incondicional e sacrificial, demonstrado na cruz do Calvário por mim e por você. O amor de Deus por nós, demonstrado
Celebrar as vitórias de uma igreja é um ato de fé, é um ato de gratidão e esperança. Fé, porque estamos de pé, como diz aquele canto, né? Um ato de gratidão por tudo que Deus fez e um ato de esperança por aquilo que ainda te vir. Então, celebrar, na verdade, as vitórias, de fato, é isso. Ao reconhecer a ação de Deus em sua história, fortalecemos a nossa fé, renovamos o nosso compromisso com o serviço ao próximo e nos inspiramos e somos motivados a continuar construindo um futuro de trabalho, envolvimento e conquistas para a igreja e principalmente para o Senhor da igreja, para o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. As vitórias da igreja são provas da ação divina em sua história. Aliás, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Sem elas, grandes ou pequenas, sejam as vitórias grandes ou pequenas, podem ser vistas como evidência da presença do poder de Deus na história. Celebrações, como batismos, conversões, casamentos, curas e superação de desafios, fortalecem a fé e a convicção na ação divina. Ah, meus queridos, nós experimentamos como povo de Deus chamado Batista, como igrejas batistas, e aqui como Igreja Batista mais João Pinheiro, a gente experimenta a cada dia coisas extraordinárias no Senhor. Quando eu falo de curas aqui, eu me lembro com muita gratidão, com muita felicidade da obra perfeita que Deus fez na vida de Bernardo Jesus Cristo. Glória a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Eu já estou bem, obrigado pelas orações. Já eu vou sair daqui. Um abraço. Coisa linda, nós nos colocamos enquanto igreja, essa igreja aqui, nos envolvemos, fizemos reuniões de oração e Deus, na verdade, operou. Mas eu sempre digo que o poder não está no homem que ora, o poder está no Deus que responde. O poder não está no homem que prega, o poder está no Deus que usa para trazer a palavra de Deus. Aleluia. Então, nós entendemos isso, mas entendemos que em nosso meio, enquanto povo batista, enquanto igreja batista, você tem experimentado a sua história. Eu tenho experimentado a minha história no meu ministério de quase 34 anos de pastorados ininterruptos. Eu tenho experimentado milagres extraordinários de Deus. Milagres extraordinários de Deus. Então, isso, na verdade, são vitórias. Vitórias da ação divina, que vem através de batismos, conversões, casamento, curas, superação de desafios, e isso fortalece a fé e a convicção nossa na ação do nosso Deus Todo-Poderoso. Celebrar as vitórias, queridos, é um ato de louvor e gratidão a Deus pelas bênçãos concedidas. A alegria transborda em cânticos, em orações de testemunhos, contagiando a comunidade e renovando a nossa esperança para continuar batalhando pela fé, uma vez dada aos santos, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Celebrar as vitórias não significa apenas olhar para o passado. Olhamos celebrar a vitória, mas também assumir o compromisso de continuar trabalhando para que o reino de Deus se manifeste na terra. Então, em espírito de gratidão, de celebração de vitória, nós não ficamos apenas do passado, agradecemos pelas bênçãos do passado, esquecemos as lutas do passado, a não ser que elas trazem lições para nossas vidas, e olhamos para frente e prosseguimos para o alto, para as vitórias que Deus tem para as nossas vidas e para as vitórias que Deus tem para a vida desta igreja aqui. É importante, meus amados irmãos, celebrar as vitórias com humildade, reconhecendo que somos apenas instrumentos na mão de Deus. É importante entender que a glória deve ser sempre direcionada a Ele, que é a fonte do vitória. A glória do Senhor. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, para todo o céu. O texto fala que os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, a igreja do Senhor, não são apenas vencedores, mas são mais do que vencedores. Nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é mais do que vencedora. Nós somos mais do que vencedores.
Eu quero, depois desse momento introdutório aqui, apresentar rapidamente algumas premissas, mostrando em algumas áreas que nós podemos ser mais do que vencedores. Eu estou muito feliz que aquele relógio ali eu não estou enxergando ele. E o fato de não estar enxergando, isso é muito bom. Viu? Então, nós somos mais do que vencedores, em primeiro lugar, nas lutas da vida. Mais do que vencedores nas lutas da vida. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Olha, nas lutas da nossa vida, nas intempéries de nossa vida, e nesse mundo nós temos aflições. O próprio Jesus diz, teve um dia que ele vai que ninguém há espaço. No mundo tereis aflições, mas ele nos convoca a ter com ânimo, ainda que diante das aflições, ainda que diante das lutas, ainda que diante das adversidades, somos convocados, na verdade, a ter com ânimo nesta palavra de ordem, para a vida de uma igreja que completa 60 anos, tenha com ânimo para fazer história desse presente, para que daqui a 40 anos que estiverem aqui, vão estar celebrando e lembrando desses 60 anos. Então é preciso, na verdade, ter esse com ânimo nas lutas. A igreja enfrentou lutas. Você, enquanto família, enquanto pessoa, também enfrentou lutas. Às vezes as coisas não aconteceram da forma que você planejou, da maneira que você queria. As circunstâncias não foram como a gente queria, em muitas circunstâncias, em muitas situações, mas só que somos mais do que vencedores nas lutas da vida. O Salmo 46, verso 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente nas lutas do dia a dia. Ainda o Salmo 121, verso 1 e 2 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, talvez você esteja se perguntando como podemos ser vencedores nas lutas da vida. Pois bem, a Bíblia responde, lá no Salmo 107, versos 7, 13 e 19, é repetida a mesma expressão: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele o salvou da tribulação em que se encontrava. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele o salvou da tribulação em que se encontrava. Então, meus amados, nós somos mais do que vencedores nas lutas da vida. Se você está enfrentando alguma luta na sua vida, se você já enfrentou e venceu, você é testemunha de que somos vencedores. Se você está enfrentando, você na verdade vai experimentar a vitória sobre isso. Eu dei uma série de estudos na nossa igreja, logo que cheguei lá, sobre o sofrimento. Uma série de estudos, uma série de reflexões. E eu usei o seguinte slogan: dica para o problema, dica para a luta, dica para a aflição. Eu estou rindo de você, porque você vai ficar para trás e eu vou sair na frente vitorioso. Luta fica para trás e a gente sai na frente, com muitas vitórias para poder contar também. Então, se você está enfrentando uma luta, saiba que prevalecendo, firme e na palavra do Senhor, não abrindo mão da fé, não abrindo mão de Jesus, não abrindo mão da igreja, você naturalmente será mais do que vencedores nas lutas da vida, como a igreja foi e continuará sendo, até que eles voltar. Mas eu coloco uma outra premissa aqui: nós somos mais do que vencedores, podemos enfrentar a vitória nas provações. Nas provações. Tiago, capítulo 1, verso 2, nós vemos uma questão que parece até uma incógnita, complicada. Esse diz assim: meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações. Que coisa, hein? Quem é que está alegre na provação, pastor Diego? Quem é que passa por alegria? E eu estava conversando um dia desse, numa roda, numa conversa lá, e a pessoa disse assim: olha, quando você está passando por aflição, você não consegue cantar. Mas a gente fica impressionado que Paulo e Silas cantavam naquela aflição. Eu falei: consegue sim. Consegue sim. Porque na verdade, nesses momentos das provações, você prevalecendo firme no Senhor, você consegue.
Aí eu disse, olha, houve um tempo de muita aflição na minha vida. E eu segurando a barra que Deus permitiu que eu segurasse. E tinha momento que eu entrava no carro sozinho e começava a cantar. Não vou cantar aqui, senão todo mundo vai embora, porque na verdade não é minha praia. E naquela hora eu cantava. Lá, sozinho, eu vou recitar, mas sem cantar. Senhor Jesus, já não entendo espinhos, mas se a cruz, mas se o Deus faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas serve nada mais. Se as gotas da cruz, uma coisa assim, te feriram a cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não tenho reclamar. Eu cantava a minha aflição, eu cantava a minha luta, eu louvava a Deus diante disso, às vezes sozinho, porque eu só canto, na verdade, sozinho, no banheiro, ou então, na verdade, no carro sozinho. Eu contei aqui uma vez, ele estava viajando com a irmã Carmelita e a família, na Kombi do saudoso irmão Daci, lá para Manteiro. E aí, eu estava dirigindo a Kombi nesse momento e comecei a cantar alguma coisa lá. Acho que eu comecei a cantar. De imediato, a irmã Carmelita pegou na sua farofa uma coxa de frango e falou: pastor, come aí. Aí eu descobri que se eu cantar não faz fome, não. Até para poder tapar minha boca, alguma coisa aparece quando eu comer. Não é? Então, a bem da verdade, nós podemos ser vencedores das tribulações e cantar diante delas. Ainda Romanos 8:31 diz assim: que diríamos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será por nós? Se Deus é por nós, nada pode ser para nós, queridos. Jeremias foi o profeta que mais sofreu em sua trajetória profética. Sofreu, como sofreu? Em seus livros, Jeremias e Lamentações, nós vemos as narrativas que mostram o sofrimento desse servo de Deus. Mas em Lamentações 3, 22 e 23, diante de todo o sofrimento, diante de toda a luta, diante de toda a música que viveu, diz assim, ele fala da superação do crente diante do sofrimento, que é um verdadeiro cântico de vitória. Vejamos lá, Jeremias 23, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. A cada dia que passa, eu sou abençoado por amanhecer, sendo grato a Deus por renovar mais um dia a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua vida. Então, isso é algo extraordinário, meus queridos. Sem dúvidas, Jeremias muito nos ensina na busca pela vitória diante das provações. A igreja também passou por provações, passa por provações. Eu e você, nós passamos, mas nós podemos experimentar a vitória e sermos mais do que vencedores. Tiago capítulo 5, versos 7 a 11, ouvindo do irmão do Senhor, exorta-nos a paciência, a confiança em Deus diante das provações, para que possamos gloriar na vitória que é em Cristo. Em Tiago 5:11 temos: eis que chamamos bem-aventurados, ou seja, felizes, os que suportam aflições. Ouviste a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Deus é cheio. Então nós podemos ser vitoriosos, nós podemos ser abençoados, nós podemos ser mais do que vencedores nas provações da nossa vida. Aliás, Paulo, queridos, é outro exemplo de superação diante das provações. O texto de Romanos 8, 31 a 39, que nós pegamos no verso 37, Paulo demonstra exatamente isso. Nada nos poderá separar do amor de Deus na pessoa de Cristo. É interessante que nesse texto, voltando mais uma vez a ele, Paulo aborda aqui 3 tipos de provações que enfrentamos, ou 3 tipos de provações que a igreja enfrenta nesse mundo. Nós temos aqui a provação material e físico. Ele diz assim: fome, nudez, espada, perigo ou morte. Então, o sofrimento material ou o sofrimento físico, a provação. Nós vemos aqui a provação no sentido psíquico ou moral, tribulação, angústia, perseguição. Nós vemos também a provação na área
também, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas. Jesus, no Sermão do Monte de Mateus 5, quando disserta sobre os bem-aventurados, é curioso, ele não fala dos ricos, dos fartos, dos que possuem abundância, nada contra, nada disso, não é? Dos que não são felizes pelos padrões humanos. Porque o padrão humano fala que a pessoa tem posse, tudo humano, mas ele não fala dessas pessoas. Ele fala assim dos humildes, ele fala dos que choram, fala dos mansos, fala dos necessitados, fala dos misericordiosos, fala dos limpos do coração, fala dos pacificadores e dos perseguidos. Para o julgamento humano, trata-se de uma galera de derrotados e vencidos. Mas para Jesus, são estes que movem o mundo com a fé, o amor e a esperança que possui na vitória que o Senhor dá. E assim ele completa no versículo 12 do capítulo 5. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus. Nesse sentimento extraído das Escrituras, existe a vitória do Senhor, a vitória do cristão sobre as provações. Quando ele fala de Paulo, um texto que eu usei muito aqui, no decorrer do meu ministério, os irmãos lembram, para Filipenses 4:11. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque graças a Deus, Ele nos dá vitória no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos mais do que vencedores em todas essas coisas. Então somos mais do que vencedores nas lutas da vida, somos mais do que vencedores nas provações, também podemos ser mais do que vencedores na luta contra o pecado. Na luta contra o pecado. As lutas e provações acontecem porque o mundo, a partir do pecado, está dominado pelo mal. O mundo está dominado pelo pecado. João reporta isso pela carta dizendo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. João 2,16, e ainda 1 João 5,19, ele arrebata dizendo, nós os crentes somos de Deus, mas o mundo jaz na vida. Queridos, o que nos garante a vitória é o que registra mesmo João. Ele que diz lá em 1 João 5,18-17, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, e o maligno não lhe toca. O mundo passa, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Podemos ser vitoriosos na luta contra o pecado. Nós já fomos salvos da condenação do pecado, porque diz que nenhuma condenação há. Romanos 8, para aquele que está em Cristo Jesus. Nós já fomos salvos também do poder do pecado, que não exerce domínio sobre nossas vidas. Não exerce. Nós estamos sendo salvos da presença do pecado. Porque nós ainda convivemos com ele aqui. Estamos sujeitos às tentações, mas nós podemos ser mais do que vencedores na luta contra o pecado. Amém. Quando alguma tentação vem à sua mente, vem ao seu coração, vem aos seus olhos, vem a você, você pode ser verdadeiramente vencedor diante dessas lutas, diante dessas pessoas. Mas também podemos dizer que nós podemos ser mais vencedores do que vencedores nas conquistas da vida. Eu apenas cito aqui, nesse ponto aqui, um versículo que está lá em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. É curioso, meus irmãos, que em toda a promessa de Deus nós temos um mandamento mais. Deus fala no problema, tem um mandamento. Aqui nesse texto nós temos um mandamento: buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça. E na sequência temos a promessa: e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa, que você necessita, você vai acrescentado enquanto você busca em primeiro lugar o reino de Deus e verdadeiramente a sua justiça. Todas as coisas poderão ser acrescentadas. E há muitos textos que nós temos na palavra de Deus que são mandamentos seguidos de promessas. Um
Tanto é que existe a caixinha de promessa. Né? Vamos ver qual é a promessa que o senhor tem para mim aqui. E tira lá. Quando vê o mandamento, você fica meio titubeado, querendo a promessa. Mas tudo, se você reportar para ele no Salmo 37:5, olha o mandamento. O mandamento diz assim, o mandamento do Salmo 37:5, ele menciona que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, é o mandamento, e a promessa, e o mais ele fará. E o mais ele fará. E assim você pode ver inúmeros textos que tem uma promessa, é seguir o mandamento. Então somos convidados a colocar nossa vida na mão do Senhor. Então somos mais do que vencedores em todas as coisas. Mas em todas essas coisas. A igreja é mais do que vencedora em todas as coisas. E eu cito mais uma vez, Mateus 16:18, por ocasião da edificação da igreja pelo próprio Cristo. Ele diz assim, olha, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém. Meus queridos, no decorrer da história da igreja, Deus sempre vai sustentar a igreja. Deus sempre vai manter a igreja. Deus sempre vai levantar líderes para a igreja. Deus sempre vai conduzir a igreja, porque na verdade as portas do inferno não prevalecem. E para poder fechar aqui, nós somos mais do que vencedores na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem garante a vitória à igreja. Jesus Cristo é quem garante a vitória ao seu povo. A igreja é vencedora por ser uma instituição edificada por Jesus, por ser composta de pessoas redimidas por Cristo, por pagar a salvação e a vida eterna que só Cristo pode dar, conforme temos registrado no seguinte dispositivo da palavra de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5,24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 6,27, todo aquele que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E fecho com 10,28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Amém. Então somos mais do que vencedores na presença de Cristo. Concluo esta palavra dizendo que em todas essas coisas, no texto, somos mais do que vencedores. E podemos dizer, sim, a igreja é vencedora. Ela se refletiu em Deus. Ela enfrenta a tempestade, mas vence. Porque tem arma maior que faz vencer de uma vez por todas. O Cristo que sofreu, o Cristo que morreu, mas triunfou, sendo vitorioso sobre o sofrimento e até mesmo sobre a morte. E nós estamos, na verdade, fixados nele, como diz Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí, meus queridos, nesta manhã é que reside a nossa vitória. Com destemor, ou seja, sem medo, sem temor, prosseguir, avançar, como disse o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, nós vamos avançar, né? Então, queridos, nós temos que prosseguir com fé, naturalmente, encarar o futuro, com resolução, esperar pela vitória do Senhor, pois enquanto lutamos e não desfalecemos, o Senhor opera, o Senhor realiza, transformando nossas lágrimas de dor e alegria e paz, sobretudo em vitória. Amém. Deus em Cristo Jesus, abençoe a vida desta igreja, abençoe a minha vida e a sua, abençoe o ministério do pastor Diego aqui, neste tempo, e eu espero que ele supere a todos os outros que passou em tempo aqui. Ele está aqui, já temos 4 anos aqui, não? 4 anos, que seja 40, né? 40. Assim seja, Deus continue abençoando ricamente a sua vida, continue conduzindo a vida desse querido, desse querido rebanho do pastor Diego, dessas queridas ex-ovelhas. Deus continue abençoando e, naturalmente, 60 rumo aos 70. E esteja abençoando ricamente. Eu quero devolver a palavra ao nosso Diego. Quero convidar então o Romaí para estar aqui à frente neste momento. Enquanto o Romaí
caminho, é hora de recapitularmos o que nós já ouvimos nessa manhã. Somos mais do que vencedores nas lutas da vida, nas provações, nas conquistas e em Jesus. Anotou aí? Que agora deixar o irmão aí, que vai ser entregando a Bíblia comemorativa dos 60 anos ao pastor Geraldo. Se desejar deixar a palavra, pode ficar à vontade. Vou dar um abraço apertado no pastor Geraldo. E para você, uma pessoa que ele para chegar comigo assim. Nós, pastor geral, está certo no nosso coração. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento, obedecendo por essa manhã tão preciosa, tão especial, e já fica o convite para que estejamos aqui às 19 horas hoje, para continuarmos esse tempo de celebração. Eu quero pedir para o pastor Geraldo que nos conduza nessa palavra de oração, encerrando este tempo de culto ao Senhor. Quero lembrar que hoje à noite nós teremos mingau do milho lá na casa de Cristela, algumas irmãs estão lá na cozinha. Então, venha à noite, cultue ao Senhor e saboreie o mingau de sobremesa. Tá bom? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus bendito, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos colocarmos diante do serviço do Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pela vida desta igreja. Muito obrigado, Pai bendito, pelos seus 60 anos. Muito obrigado pela história, bendito Deus, que esta igreja realizou, e, Pai bendito, pela influência realizada na vida de tanta gente, de tantas famílias, Pai. Obrigado, Senhor bendito, porque esta igreja também vai além das fronteiras. Ela também abençoa, bendito Deus, o mundo, o Brasil e Minas Gerais, através da sua contribuição efetiva para missões mundiais, nacionais e estaduais. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de somar aqui com o teu povo naquele tempo e de poder estar aqui nesta manhã de forma emocionada e grata ao Senhor para poder celebrar com o teu povo. Deus bendito, pedimos que o Senhor continue abençoando as celebrações dos 60 anos desta igreja. Abençoe o Dom Mário, o pastor Cléber, que vai estar falando, a igreja presente aqui. Abençoe, bendito Deus, as demais programações, que em tudo o Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado e o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. O pastor Geraldo está ali à porta para dar um abraço aos irmãos. E eu quero aproveitar para agradecer que agora a Igreja Batista João Pinheiro tem placar. Você viu a placa de homenagem, de gratidão, então nós agradecemos por esse presente e reconhecimento aí da nossa denominação. Deus abençoe os irmãos e assim estamos libertos.